Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui reunidos para mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje recebendo a professora Isabela Pinho, que vai falar, olá André, sobre a política em Benjamin Agamben, né, pensador italiano, vivo ainda, então ela vai fazer essa relação. Só esperar a professora entrar aqui. Grande Doni. Boa noite, meu jovem. Eita, faltou energia aqui, André. Foi terrível. Aqui na rua fizeram a Energisa tá fazendo. Fala, Léo. A Energisa tá fazendo cada dia reparo aqui nas ruas, e ontem foi o dia da minha rua. Passamos a manhã inteira sem energia, ficamos aqui até um pouco depois do almoço sem energia, e aí infelizmente, né, hoje eu dei aula normal, né, hoje estava tranquilo, e hoje caiu a internet de novo, o pessoal veio ajeitar, tá um problema aqui. Pronto, a professora entrou, estão fazendo muitos reparos aqui, fiação, e acabou que ontem infelizmente não deu para dar aula, mas depois a gente pode resolver isso. Olá, professora, boa noite. Olá, boa noite. Agora sim estamos no lugar certo. É verdade, agora a gente está com todo mundo. Bom, a professora que eu recebo hoje é a professora Isabela Pinho. Ela tem graduação em filosofia, mestrado em filosofia, doutorado em filosofia. A professora não sabe, mas eu a conheci no projeto Tempo do Agora, naquele curso, né? O primeiro curso, eu fiz o primeiro curso. Inclusive, vai ter um segundo agora, que é um projeto com aulas de filosofia, mas também com ajuda social, né? A professora também pode falar um pouco desse curso. Até na live que eu fiz com a professora Viviane Button, também falamos sobre isso, né? Ela falou um pouco desse projeto, desse trabalho. A professora Isabela Pinho, ela foi pesquisadora nos arquivos de Walter Benjamin, né, na Alemanha, foi lá na fonte, foi lá colher também para ajudar na pesquisa, no estudo dela, né, mestrado, doutorado. Também é tradutora do projeto Dicionário dos Intraduzíveis, né? E o tema que a professora propôs aqui para nós é repensar a política de Benjamin Agamben, né? Lembrar que todas as lives ficam salvas tanto no Instagram quanto no meu canal do YouTube. O professor Tiago entrou aí, o professor Tiago está querendo fazer um mestrado em Benjamin, eu até sugeri que entrasse em contato com você, não sei se já entrou. Ele está bem focado nesse projeto para o mestrado em Walter Benjamin, e aí, sem o seu consentimento, eu já lhe indiquei. Procure a professora Isabela, que legal. Que ela pode dar uma orientada aí boa. Então o professor Tiago aí está presente, disse que não ia perder. Então é isso, professora, muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito. Você tem a palavra. Obrigada, Hugo. Muito obrigada pelo convite. Não sabia que você já me conhecia das aulas. Eu até pensei, tinha acabado de entrar no Instagram, né? Até pensei, nossa, mas assim, já recebi um convite, eu entrei em maio, já fiz uma live no início de maio. E boa noite, gente. Eu recebi o seu convite, fiquei super feliz, acho super interessante e legal o projeto que você está desenvolvendo. Esse conjunto de lives, né? Pode funcionar como certo registro também da pandemia, do trabalho filosófico durante a pandemia, do que a gente tem feito. Então, antes de eu começar a falar um pouco sobre o tema que eu me propus a falar, né, que é repensar a política de Benjamin Agamben, eu queria fazer uma divulgação rapidinha de alguns cursos, né, e que estão intrinsecamente relacionados com esse tema. Beth acabou de chegar, a Beth foi minha aluna durante um ano nesses cursos de extensão que eu tenho dado na PUC, enfim. Ei, Beth! Então, eu vou inclusive fazer uma divulgação do próximo curso da PUC, né? Então, esse curso deve começar em 3 de outubro e deve ir até o dia 19 de dezembro, né? Então, quem tiver curiosidade sobre o curso pode pesquisar tanto no meu Instagram, assim que tiver um flyer eu vou colocar, quanto no Instagram da Central de Extensão da PUC Rio, CCE, né? Então, o título desse curso justamente se chama Repensar a Política, então eu aproveitei um pouco. Repensar a política, a linguagem feminina entre literatura, filosofia e psicanálise.
Então vai ser um curso mais transdisciplinar. A Beth está dizendo aqui, vou continuar. Mais um ano. Vai continuar mais um ano. Não, a Beth E olha tá que esse ótima. mais um ano pode se transformar em muitos outros, viu? Atenção. Exatamente, exatamente. Não, a gente sempre se encontra às 10, os cursos geralmente são sábados, né? Então, esse ano foi presencial, quer dizer, foi online pelo Zoom por causa da pandemia. Esse segundo semestre também será online, né, por conta da pandemia. E a Beth sempre me encontrava lá de 10 em ponto, impreterivelmente. A gente tomava nosso café, já tá com saudade de te encontrar, Beth. Então, divulgar esse curso para vocês. Vai ser um curso mais transdisciplinar, um pouco diferente do que a gente tem feito até o momento, né? O primeiro curso que eu dei na PUC se chamou Violência, Seção Literatura, de Benjamin Kafka. Então, foi um curso em que eu fiz uma leitura rente ao Para uma Crítica da Violência, de Walter Benjamin, um texto com o qual eu tive contato desde a graduação. O segundo foi uma leitura aprofundada do Homo Sacer, O Poder Soberano e a Vida Nua, né? O primeiro livro, que é a Tetralogia de George Agamben. E esse curso vai ter um caráter mais transdisciplinar. A gente vai trabalhar com mais autores, com autores também da literatura, como Clarice Lispector, com alguns psicanalistas, como a Hélène Cixous, a Henri Garret, mas sobretudo com Benjamin Agamben e Jacques Lacan, né? A relação entre linguagem e feminino foi o tema da minha tese, que sai como livro no ano que vem, pelas editoras PUC Rio e Relicário. E o título, né, é Tagarelar, Itinerários entre Linguagem e Feminino. Então, seria um prazer contar com mais quem estiver assistindo ou participando, enfim, quem for assistir depois. Né? Seria um prazer contar com vocês. A segunda divulgação que eu quero fazer é justamente sobre o curso, como o Hugo falou, né, o curso Solidariedades em Curso, agora, que é associado ao Laboratório Filosofia do Tempo do Agora, que é um projeto conjunto entre o Laboratório Filosofia do Tempo do Agora e a ONG Redes da Maré. Então, para informações sobre esse curso, vocês podem entrar no site tempodoagora.org/cursos. E para mais informações sobre os projetos que essa ONG Redes da Maré desenvolve, tem desenvolvido durante a pandemia, como, por exemplo, Maré durante o coronavírus, essa proposta de distribuir quentinhas para pessoas em situação de precariedade, né? Quem tiver mais interesse pode entrar lá no site redesdamaré.org. Então, nesse curso, eu vou fazer parte de 2 blocos, então ainda há inscrições, né? Eu vou fazer parte do bloco Agamben, chama George Agamben, Filósofo para o Século XXI, e vai contar com uma conferência do professor Daniel Roda Nascimento, da UF, professor de Direito. A minha aula se chama O Desejo da Lei de Ter um Corpo, e eu vou falar justamente sobre o diagnóstico jurídico-político do Agamben. E, no segundo momento, eu também dou uma aula no bloco 6, que é sobre a Silvia Federici. A minha aula tem o nome da minha tese, o título, né, Tagarelar, Itinerários entre Linguagem Feminina, em que eu vou trabalhar o que eu trabalhei longamente durante os 4 anos de tese aí. Na verdade, desde o mestrado, meu mestrado foi Figuras Femininas na obra de Walter Benjamin, né? Eu vou trabalhar com essa exposição de uma linguagem feminina, uma cultura feminina que surgem num ensaio de 1913-14, edito pelo Walter Benjamin, chama Metafísica da Juventude. Um ensaio que não foi destinado à publicação, eu traduzi esse ensaio no momento do meu doutorado de sanduíche lá na Alemanha, e ele vai sair, parte dele sai agora num dossiê que eu estou organizando com a professora da PUC Rio, Patrícia Lavelli. Então, o dossiê é Figurações e Interlocuções, a questão feminina em Benjamin. E o ensaio como um todo sai como anexo do livro, né? Que a tese que virou um livro. Então, basicamente, era essa divulgação que eu queria fazer. Enfim, teria um prazer contar com vocês essas divulgações. Obrigada pela oportunidade, né, também de divulgar o trabalho. Então, eu pensei assim em dividir a minha fala hoje em 2 momentos, né? Porque para repensar a política de Benjamin Agamben, primeiro a gente precisa pensar a política, né? Em que sentido? Então, eu acho que no primeiro momento eu posso fazer um panorama do que a gente chama de um diagnóstico jurídico-político acerca da relação entre exceção e ordenamento jurídico-normativo, ou da exceção e lei, no Benjamin e no Agamben. E depois, no segundo momento, eu queria passar para o que vem, né? Obrigada, Thiago. Você se refere ao aspecto das figuras femininas que aparecem na obra, né? Que é uma coisa incrível, porque na recepção do Benjamin não é um tema muito trabalhado. Então, realmente, estou muito feliz com o dossiê. Enfim, vai ter a participação de pessoas incríveis, como a Kátia Muricy, Jane Marie Geneban. Vai ser incrível. Então, voltando à minha formulação, né, inicial. Então, num primeiro momento, quero falar para vocês sobre esse diagnóstico jurídico-político do Benjamin e do Agamben, né, em relação à exceção e lei. No segundo momento, eu queria tentar pensar, não sei se a gente consegue chegar lá, mas queria tentar pensar o que é isso que vem, né? Então,
se o Agamben vai construir, partindo do Benjamin, um diagnóstico tão preciso, tão quase inexorável, né, sobre a relação entre exceção e ordenamento jurídico-político, é possível pensar uma organização social para além da lei? Né? Então, para repensar a política... Perdão, fala. Professora, a prioridade é a exposição. Não se preocupe com o tempo. A prioridade é a exposição. Se der tempo, eu faço pergunta. Mas a ideia é que você consiga expor tudo, tá bom? Fica à vontade. Tá, legal. Então, obrigada. Então, acho que a gente consegue expor. Eu vou tentar separar um momentinho para pergunta, porque é sempre legal, né? A gente sempre desdobra e pensa aspectos que não tinham vindo à mente no primeiro momento. Então, o primeiro ponto, inclusive a aula que eu dei no tempo do agora, no primeiro semestre, foi sobre parametrística da violência, né? O primeiro ponto é pensar o diagnóstico. Qual é a relação entre exceção e ordenamento jurídico-político, né? E por que para o Agamben, a partir do momento em que a gente tem esse diagnóstico, não é mais possível pensar uma política ainda calcada no direito. Então, Agamben é um desses autores radicais que a diferença da filosofia contemporânea que tem sido produzida põe em questão, por exemplo, o sistema democrático, mas não só o sistema democrático, o Estado como um todo, o Estado e o direito. Né? Então, acho que para entender essa questão que é tão problemática, a gente tem que entender bem o que é esse diagnóstico que o Agamben faz, né, em relação à exceção e ao ordenamento. Então, num primeiro momento, a gente pode pensar o primeiro livro que inaugura a tetralogia Homo Sacer, que é o Homo Sacer, o Poder Soberano e a Vida Nua, como uma resposta ou um desdobramento de aspectos fundamentais, questões fundamentais que Walter Benjamin coloca lá no Para uma Crítica da Violência. Então, no Para uma Crítica da Violência, um ensaio publicado em 1921 do Benjamin, o Benjamin vai pensar a relação entre violência e direito. Então, ele vai dizer que o monopólio da violência por parte do direito não tem em vista a seguridade social, ou, enfim, assegurar o bem-estar dos cidadãos, mas o próprio monopólio da violência. Então, a violência funciona como um meio cujo fim é a instauração e manutenção do direito como estrutura de poder. Fernanda pediu para falar mais devagar, então vou tentar... É muito conteúdo, ela está com medo de não conseguir falar tudo. Eu tenho essa... É isso, assim. E eu também só convivo com gente que fala rápido, ficar todo mundo falando super rápido, sabe? Então eu vou tentar ir mais devagar, né? Então, o diagnóstico ali que o Benjamin faz para uma crítica da violência, né? Da relação entre violência e direito a violência funciona como um meio cujo fim é a instauração do direito como estrutura de poder. Então tem aí também uma ambivalência na própria palavra alemã Gewalt, que significa tanto violência quanto direito, né? Eu não quero me alongar no Para uma Crítica da Violência, já até dei uma live sobre isso, essa é a segunda que eu faço, então espero que corra tudo bem. E o curso também no Tempo do Agora foi sobre o Para uma Crítica da Violência, né? Então, o que o Agamben vai pegar do Para uma Crítica da Violência e o que ele vai desdobrar no Homo Sacer, O Poder Soberano e a Vida Nua, esse livro que foi publicado em 1995. Primeiro, o Agamben vai conceber a violência como exceção. Então, ele vai partir do Benjamin e também do Carl Schmitt, um jurista controverso. Isso. Exatamente, controverso porque se filiou ao Partido Nacional Socialista, tinha uma certa pretensão de escrever a nova Constituição, que nunca veio, né, quando Hitler suspende a Constituição de Weimar e nunca promulga outra. Mas o Agamben vai partir do Schmitt e do Benjamin para tentar pensar a relação entre exceção e ordenamento jurídico-normativo ou a relação entre exceção e direito. Né? Então, o Schmitt, por exemplo, vai tentar pensar qual é o fundamento do direito? O que fundamenta o direito? O fundamento do direito não pode ser uma norma. Uma norma não pode fundamentar as demais normas. Então, por exemplo, ali ele está se colocando contra o Hans Kelsen, que é um teórico importante do direito, que segue na esteira do Kant, que vai tentar pensar o fundamento do ordenamento jurídico-normativo ou o fundamento do direito como uma norma hipotética fundamental. Então, o Schmitt, por outro lado, nesse livro que chama Teologia Política, e principalmente no primeiro ensaio, né, do livro que se chama Definição de Soberania, ele vai dizer que a exceção é mais interessante que o caso normal, o normal não dá prova, a exceção prova tudo. Então, para o Schmitt, uma norma não pode fundamentar as demais normas, motivo pelo qual o fundamento da norma, do ordenamento jurídico normativo, é a exceção. A exceção é o que fundamenta o direito. Né? E aí a questão é, como? Ele vai dizer que a decisão soberana do soberano sobre a exceção inclui a exceção no ordenamento jurídico normativo. Então,
Aí, o Agamben vai trabalhar com uma questão da teoria geral do direito, né, digamos. Então, o fato de que há ali uma questão sobre o fundamento do direito, do ponto de vista teórico, da teoria geral do direito, mas ele vai trabalhar também essa questão a partir de um ponto que é, digamos, como a exceção se torna norma na microfísica do poder, digamos, né? Então, o Agamben, esse herdeiro, tanto do Schmitt quanto do Foucault. Aliás, o Agamben é um filósofo complexo, porque é um herdeiro do Heidegger e do Benjamin, autores que normalmente na filosofia não se encontram, né? Os heideggerianos têm vários problemas com o Agamben, os benjaminianos também. Tem uma frase do Agamben que eu adoro, que é, fazer esse parêntese, que é: contra o veneno heideggeriano, apliquei um antídoto benjaminiano. Então, em muitos livros você tem esse movimento, né, de um acompanhar fortemente a filosofia heideggeriana, por exemplo, no Aberto, e no final do dia vem Benjamin para salvar. Mas voltando a essa relação entre microfísica do poder e teoria geral do direito, esse elo entre a investigação institucional da relação entre exceção, que a gente pode pensar como violência, e direito, e como isso se dá do ponto de vista da microfísica do poder, o Agamben vai dizer que mesmo nas democracias contemporâneas, a exceção virou a regra. Em que sentido a exceção virou a regra? Ele vai dizer que a exceção virou a regra, por exemplo, a partir de conceitos jurídicos indeterminados. Então, o que são conceitos jurídicos indeterminados? São conceitos que aparecem em quase todas as constituições contemporâneas e que carecem de uma interpretação, precisam de uma interpretação para que sejam definidos. Por exemplo, paz social, ordem pública, ordem econômica. Esses conceitos são jurídicos indeterminados porque eles carecem de uma interpretação, seja do juiz, no momento em que ele decide que ele vai tirar a vida de uma pessoa do convívio social e colocá-lo na cadeia, porque a pessoa representa um perigo, por exemplo, à ordem pública ou ordem econômica, né, no caso da prisão preventiva, seja no caso de dispositivos mais complexos, como, por exemplo, a declaração de estado de sítio ou a declaração de estado de defesa, que estão previstas na nossa Constituição de 88. Né? Então, o Agamben vai pensar que tanto o policial na rua, e aí tem um texto maravilhoso que chama Polícia Soberana, que está num livro que chama Meio Sem Fins, tanto o policial na rua, quando ele tem que decidir o que é fundada suspeita, por exemplo, que é um conceito vazio de conteúdo, né? O que é fundada suspeita? A partir de que eu vejo uma certa pessoa e eu defino que ela é suspeita, né? A gente sabe que aí entra um monte de questões de classe, de raça, né? Então, quando o policial tem que decidir o que é fundada suspeita, ou quando o juiz tem que decidir que a vida de uma determinada pessoa tem que ser retida para preservar a ordem pública e a ordem econômica, o que está acontecendo é que a exceção, esses conceitos jurídicos vazios, se torna a regra. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, os artigos 136 e 137 da Constituição de 88, da nossa Constituição brasileira, que são os artigos que dispõem sobre a defesa do Estado e das instituições democráticas, dispõem sobre a possibilidade de instauração do Estado de defesa e do Estado de sítio. Então, por exemplo, para mostrar para vocês, né, como a exceção se torna regra nas democracias contemporâneas, segundo o Agamben. No artigo 136, que é o artigo que dispõe sobre o Estado de defesa, está escrito assim: a Constituição qualquer um pode acessar, é só colocar na Constituição de 88 que a gente acessa. O presidente da República, e o nosso presidente da República, né, todo mundo sabe quem é, o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar o estado de defesa para preservar ou restabelecer, aí vem uma série de conceitos jurídicos indeterminados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidos por calamidades de grandes proporções da natureza. Quer dizer, quem define o que é ordem pública, paz social, que são ameaçadas supostamente por uma grave e iminente instabilidade institucional, né? Nesse caso da decretação do estado de defesa, o presidente primeiro decreta e depois passa pelo Congresso. E aí você tem um Congresso como o nosso, também fica complicado, né? Então, é a partir desses conceitos jurídicos indeterminados, como ordem pública, é a partir daí que entra o político no jurídico. Quem define o que é ordem pública, quem define o que é paz social, é a partir de então desses conceitos jurídicos indeterminados que a exceção se torna regra, mesmo nas democracias contemporâneas. Isso é interessante porque houve um momento, mesmo durante a pandemia, em que
Algumas pessoas foram às ruas fazer manifestações e tal, principalmente depois do que ocorreu com George Floyd. E aí tinha toda uma outra argumentação de que isso poderia ser perigoso, porque poderia ser compreendido ou encaixado como grave e iminente instabilidade institucional, ou como um perigo da ordem pública, né? Quer dizer, uma ameaça à ordem pública ou à paz social. No artigo 139 da nossa Constituição de 88, após a vigência do estado de sítio, após a decretação do estado de sítio, há a previsão de detenção, estou citando a Constituição de novo, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. O que é uma detenção em um edifício não destinado? Um edifício não destinado não é uma prisão. É uma certa possibilidade de pensar em um campo, né? Um espaço de reclusão em que, constitucionalmente, você pode reter a vida das pessoas num determinado estado de sítio. Então, a partir desses conceitos jurídicos indeterminados, como paz social, ordem pública, direitos fundamentais como livre circulação, reunião, associação livre, sigilo de correspondência, liberdade de expressão, conceitos, né, determinantes são suspensos. Então, o Agamben vai trabalhar todas essas questões para mostrar a fragilidade das democracias contemporâneas também. Então, a gente pode pensar que isso tudo que eu falei até agora é um primeiro polo, o polo poder soberano do título Poder Soberano e a Vida Nua, né? Então, primeiro o Agamben constrói esse diagnóstico, né? Como a exceção constitui a regra, vira a regra, mesmo em Estados democráticos de direitos, e depois ele vai dizer o que é que o soberano, no átimo de segundo em que um estado de exceção possa ocorrer, o que é que ele captura? O que ele captura? O que ele captura para o Agamben é o segundo polo, a vida nua. O caráter objetal da vida. O caráter matável da vida. Em que sentido? Né? Então, para a gente pensar de novo com Polícia Soberana, esse textinho do Agamben, ele vai dizer que, no átimo de segundo, ele fala essa expressão várias vezes, né? Em que a normalidade é suspensa e o policial tem que decidir se ele atira ou não. Nesse momento, ele funciona como um soberano. Né? Muitos schmittianos vão criticar o Agamben por essa leitura, né? Porque vão dizer que, na verdade, o soberano schmittiano não é esse soberano que pode ser compreendido como da ordem da microfísica do poder, como poder policial nas ruas e tal. Mas essa é a pegada do Agamben de uma certa maneira. Então, o Rio de Janeiro é cheio desses exemplos, né? Um exemplo que eu sempre dou, porque eu acho que é muito bom e paradigmático, apesar de muito triste, por exemplo, quando ocorreu numa favela, a entrada da polícia na favela, tinha um sujeito que estava usando uma furadeira para pregar um prego e a polícia tirou porque confundiu com uma arma. Então, nesse momento, digamos, entra a polícia, normalidade está em suspensão, o policial decide qual é a vida matável e o cara morreu, né? Então, esse segundo aspecto é o que captura o poder soberano, a vida nua. O Agamben vai fazer todo um trabalho arqueológico para pensar a vida nua do ponto de vista histórico. Esse é um outro ponto que ele também desdobra do Benjamin, porque no finalzinho do Para uma Crítica da Violência, o Benjamin vai dizer: valeria a pena rastrear o dogma da sacralidade da vida. E aí ele fala das bloße Leben, a vida nua. Né? Então, a vida nua é um conceito que surge lá no Para uma Crítica da Violência e que o Agamben, vai ao direito romano arcaico para procurar uma figura em que, pela primeira vez, o caráter de sacralidade da vida tivesse sido atribuído a uma vida humana. Então, ele vai encontrar no direito romano arcaico a figura do homo sacer, que pode ser pensada justamente como uma vida despida de todas as suas atribuições históricas, de todas as categorias históricas, uma vida dessubjetivada. Então, nua nesse sentido mesmo de despida. Né? Então, em alemão, a gente tem dois termos, pelo menos, para falar sobre a nudez, para dizer da nudez. Um é o nackt, que é o corpo nu de uma criança que vem à luz, de uma criança que nasce, né? Meramente corpo biológico. E o outro que é o bloß, que tem esse sentido de uma vida nua, mas é nua porque é despida, né? Então, realmente pensar a vida nua do homo sacer como uma vida que é despida de todas as suas atribuições históricas. Um exemplo, rapidamente, para pensar o homo sacer é o do Devotos. O Agamben vai trabalhar com essa figura no homo sacer, o poder soberano da vida nua, e também no Elogio da Profanação, um ensaio que está em profanações, e ali eu acho que fica mais claro ainda. Então, o que era o Devotos? O Devotos era um comandante de uma
Um comandante, no momento da guerra, um comandante romano, que sacrificava a sua vida, né, tornava a vida sacra para obter a vitória. Então, antes de ir para uma batalha, ele dava a vida aos deuses, né, consagrava a vida para conseguir a vitória. Porque a ideia era que ele morreria no campo de batalha, não voltaria. Então, a vida dele era entregue como sacrifício aos deuses para que ele obtivesse a vitória. Quando ele volta e sobrevive, ele volta a ter uma vida comum, quer dizer, uma vida profana, uma vida humana, uma vida entre humanos, que representa, na verdade, um resto de sacralidade, porque ela foi consagrada aos deuses. Então, essa figura do devoto, desse comandante, apresenta ali uma certa problemática, uma certa incongruência. Ele não pertence nem aos deuses, porque apesar de ter consagrado a sua vida para obter a vitória, ele sobrevive, e nem pertence também aos humanos, porque quando sobrevive, tendo uma vida profana, humana, resta na vida dele essa sacralidade. Então ele era sácer, no sentido de que ele podia ser morto por qualquer um. Era preciso todo um ritual para que o resto de sacralidade da vida do devotos fosse, de fato, entregue aos deuses e ele pudesse ter uma vida, de fato, humana, né? Então, por exemplo, tem toda a questão ali do duplo, fazer um boneco para enterrar representando a sacralidade dessa vida, né? O Homo sacer era uma figura mais radical de devotos, porque ele era aquele para quem não havia possibilidade de nenhum rito que desse conta da sacralidade da sua vida. Então, o Homo sacer podia ser morto por qualquer um e essa morte não implicava delito. Então, essa é uma figura do direito monarcaico que o Agamben vai trabalhar como paradigma. Paradigma em que sentido? Ele vai ao direito monarcaico, ele pega essa vida como exemplo, um exemplo que pode dar inteligibilidade a um tipo de vida que é capturada pelo direito e pelo Estado, que é uma vida matável, uma vida despida. Então, o Agamben vai dizer que nos Estados democráticos de direito contemporâneos há figuras similares a essa figura do Homo sacer, como, por exemplo, os refugiados, os imigrantes, as populações periféricas de países de terceiro mundo, que é justamente no máximo em que um estado de exceção possa se colocar ou que a normalidade está suspensa, há um soberano que decide sobre a matabilidade daquela vida, sobre o valor daquela vida. Então, a radicalidade, genialidade também do Agamben é o fato de que ele mostra, do ponto de vista histórico, que o primeiro homem ao qual foi referida a sacralidade, que parece balizar todo o nosso direito, né? A vida é sagrada, enquanto a vida é esperança, enfim, é justamente alguém que podia ser matável. Então, ser sagrado significa, historicamente, ser matável. Tá indo muito rápido? Não, pode ir. Eu tô anotando perguntas. Se der tempo, eu tô... Ah, legal. Então, por exemplo, o Homo sacer vai ser um paradigma dessa vida que é despida de todas as suas atribuições históricas, ou de uma vida que não tem um estatuto jurídico-político determinado, explícito. Se a gente pensar no imigrante que está tentando sair do canal, tá ali em Calais, saindo de Calais e indo para a Inglaterra, né? Tá no mar. Qual é o estatuto jurídico-político daquela vida? Nenhum, né? Literalmente ele não pertence a nenhum Estado-nação. Então ele representa um problema para o âmbito do direito. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês, que é a relação, né, entre exceção e direito e, por outro lado, o que é capturado pelo direito, pelo soberano, tanto do ponto de vista da teoria geral do direito, quanto do ponto de vista da microfísica do poder, pensando aí o soberano como o policial na rua, num determinado momento, ou como um juiz, quando ele decide o que é a ordem pública, o que é a ordem econômica e por que uma vida representa perigo. A ordem pública, né? Porque realmente ordem pública é o conceito mais vazio de conteúdo que a gente pode pensar, né? O que é ordem pública? Na verdade, enfim, whatever that means, né? Que isso. E assim, são conceitos que são sempre mobilizados para rupturas de sistemas políticos. Então, se a gente pensar na própria Constituição de Weimar, né? Tinha lá o artigo 48, o Agamben sempre aproxima o artigo 48 da Constituição de Weimar a esses artigos das constituições das democracias, enfim, dos Estados Democráticos de Direito. O artigo 48 tinha os mesmos conceitos jurídicos determinados.
ordem pública, ordem econômica, o presidente do Reich pode suspender a Constituição caso haja um perigo à ordem pública, à ordem econômica. Então, o Agamben também tem essa sagacidade de nos aproximar daquilo que parece mais monstruoso, algo como o Estado Nacional Socialista, apesar de, e isso é muito importante, ele frisar as diferenças e enormes diferenças entre os Estados democráticos de direito e o Estado Nacional Socialista. Também acho que não dá para ser negligente com esse aspecto. A Beth está dizendo que até o conceito de legítima defesa agora está sendo usado para legitimar a escolha das vidas matáveis por cidadãos comuns. Exatamente. Naquele projeto do Moro também, né, tinha conceitos como grave comoção. Se o policial tomado por grave comoção atira, ele não precisa responder. Gente, vai explicar o que é isso, né? Exatamente. Era quase uma institucionalização do que acontece, né? Enfim. Pois é. É complicado. Então, diante desse diagnóstico que o Agamben considera tão radical, que de fato é tão radical, né, antes de ir para o outro polo, só um outro exemplo, é o exemplo de Homo Sacer, ou de vida matável, é a figura do muçulmano, que aparece ali no que resta de Auschwitz, que faz parte da tetralogia Homo Sacer. O muçulmano era uma figura dos campos de concentração que tinha chegado num nível de desnutrição tão grave, tão severo, que os demais integrantes do campo chamavam aquela figura que era um judeu de muçulmano. A Agamben vai tentar trabalhar porque uma das possibilidades era porque o muçulmano ficava sempre numa posição de abaixado, né, como se estivesse fazendo uma referência a Meca, como se estivesse fazendo uma oração, mas aí ele representava ali uma vida que tinha sido despida tão radicalmente de todas as constituições históricas, né, que era quase como se fosse uma vida completamente animal. Mas como em se tratando do humano não é possível chegar a essa animalidade radical, porque quando a gente morre também ninguém voltou para contar a história, né? Então, a gente não tem acesso a isso que é de mais animal e que nos constitui. Então, o muçulmano ali, essa figura que sofria de grave desnutrição nos campos, é considerada como uma vida nua, uma vida matável, uma vida despida de todas as suas atribuições subjetivas mesmo, a ponto de chegar num nexo incongruente, num nexo irredutível entre humano e animal. E aí tem uma coisa interessante que o Agamben diz, citando a Hannah Arendt, aqui. Em Auschwitz não se morria, produziam-se cadáveres. Era como se a vida tivesse perdido tão radicalmente todas as suas atribuições históricas que nos fazem humano, que nem morte podia ser, nem a morte daquelas pessoas podia ser chamada de morte, né? Então era uma produção de cadáveres, não havia morte, não havia possibilidade de luto, por exemplo. Uhum. Então o Agamben vai construir todo esse diagnóstico ao longo da tetralogia do Homo Sacer, e aí, diante do diagnóstico, ele vai tentar pensar, e esse é um momento sempre um pouco mais difícil, o que seria uma organização social para além do direito. Então, aí, primeiro, a gente tem, de novo, um trabalho arqueológico do Agamben, né? Isso está no Altíssima Pobreza. Ele vai ver nos movimentos religiosos que surgem com a queda do Império Romano, ou seja, o monasticismo. Ele vai tentar pensar no monasticismo, as regras monásticas como não jurídicas. Enfim, e vai tentar pensar ali a vida franciscana, fazendo uma leitura do franciscanismo de Francisco de Assis, como uma vida que não está submetida à cúria romana, ao direito religioso. Então tem aí uma coisa interessante que para a gente pode parecer absurdo pensar uma organização social e política para além do Estado, mas na verdade o Estado é uma invenção super moderna, né, contemporânea, é recente. Então, por um lado, tem esse aspecto, e por outro lado, o Agamben vai, com esse trabalho arqueológico histórico, mostrar como o movimento franciscano, como o franciscanismo, se constituía ali numa forma de vida para além do direito. Então, eu não quero trabalhar muito esse aspecto com vocês, eu queria trabalhar mais o aspecto da linguagem, que é, nessa organização social, né, para além do direito, a questão da linguagem para essa organização é imprescindível. Então, o Agamben vai fazer ali uma tentativa de pensar uma experiência da comunicabilidade da linguagem como aquilo que podia ser mobilizado para pensar um outro laço social. Então, se a gente pensar que as línguas históricas são imprescindíveis para a formação das identidades nacionais, né, para as formações dos estados, principalmente para a formação das identidades nacionais, o Agamben está tentando pensar uma noção de comum mobilizada
por uma pura comunicabilidade da linguagem para além das línguas históricas, historicamente produzidas. Então, vou tentar explicar isso de uma maneira mais clara. Então, vou fazer um uso aqui do Carl Schmitt rapidinho, num livro que é super interessante, chama O Nomes da Terra. Ali no Nomes da Terra, o Schmitt vai dizer que, primeiro ele vai fazer uma associação entre direito e linguagem, que é muito importante para Agamben. Ele vai dizer que o primeiro ato jurídico-político, né, o primeiro momento de instauração de um Estado é a apropriação da terra. Isso se chama Landnahme. Nahme vem de nemen, que significa pegar, tomar, então a tomada da terra. A apropriação da terra é o primeiro momento para uma posterior constituição de um Estado-nação. Então, primeiro eu aproprio uma terra, um espaço, depois eu nomeio esse espaço, então apropriei um espaço Alemanha, nomeei de Alemanha, e, a partir de então, eu faço a constituição de um ordenamento que vai regular as formas de vida entre as pessoas, né? Então, o direito funciona como um esquadro no sentido de que ele formata as vidas das pessoas, né? Então, tem aí uma relação no próprio nome da palavra. Landnahme significa apropriação da terra, essa apropriação de um primeiro espaço, e nomeação da terra também se diz Landnahme. Land de terra, name de nome. Então, existe uma relação entre o nomear e o apropriar. Eu me aproprio do espaço nomeado e, posteriormente, crio uma constituição. Essa relação é incrivelmente ainda presente quando a gente pensa, por exemplo, no patronímico, né? Então, quando uma criança nasce, ela é apropriada pelo nome do pai. Ou, ainda hoje, quando algumas mulheres casam, elas são tomadas em casamento e nomeadas pelo nome do marido, né? Então, nesse momento em que há a instauração de um Estado, há também a captura fora de um outro, né? Então, o Agamben vai trabalhar um pouco com essa questão da identidade. Para que algo como o alemão se constitua, é preciso capturar fora o não alemão. O imigrante, o outro, o inimigo, né? Se chegar nesse ponto. E aí, o Agamben vai tentar mobilizar essa noção de uma pura comunicabilidade da linguagem, ou de uma experiência de uma linguagem, para além das línguas históricas e para além do caráter comunicativo das línguas históricas. Ele vai fazer uma referência ao Aristóteles lá, né, quando ele define que o humano é um vivente que possui linguagem, é um som, logo um eco, e vai tentar pensar essa experiência da linguagem, isso que mais nos constitui enquanto humanos, a diferença do animal, apesar dele problematizar isso bastante num livro que chama O Aberto, O Homem e o Animal. Mas é porque nós somos definidos como viventes que possuímos linguagem, pura linguagem, que o Agamben vai tentar mobilizar essa origem, né, que nos, digamos, singulariza, mas que também nos faz comuns uns aos outros, no fato de que a gente partilha dessa pura linguagem, logos como linguagem ou razão. Então ele vai tentar mobilizar essa ideia de linguagem para além das línguas históricas. Também tentando pensar uma organização social para além, uma comunidade, né, que é o que ele vai chamar, nesse livro chama Comunidade que Vem, para além da identidade. Então tem aí uma certa crítica à identidade, né, porque a identidade ou qualquer categoria para se constituir, precisa sempre se constituir a partir de uma captura fora do outro. Então brasileiro se constitui a partir do não brasileiro, né, daquele que é capturado fora desse Estado que é constituído e que não é falante daquela língua. E por que tudo isso me interessa? Porque, por exemplo, primeiro que essa questão da linguagem, da pura comunicabilidade da linguagem, para além do seu aspecto comunicativo, aparece na obra do Walter Benjamin desde o período da juventude até o final, assim, até pelo menos 1933. Então, no ensaio que é célebre já sobre a linguagem geral e sobre a linguagem humana, o Benjamin vai decompor a linguagem em dois aspectos. Ele vai falar do médium da linguagem, a comunicabilidade da linguagem, e a linguagem como Mittel, como meio para comunicação. Então, a gente pode fazer uma experiência da comunicabilidade da linguagem quando, por exemplo, a gente ouve palavras de uma língua estrangeira que a gente não conhece, e aí a gente faz a experiência de que há linguagem, para além da comunicação, porque a gente não entende o que aquilo quer dizer. Essa ambivalência aparece nesse ensaio juvenil que eu citei no início da live, que é o ensaio que chama Metafísica da Juventude, e nesse ensaio o Benjamin vai tentar pensar figuras femininas como marca da diferença na cultura e mobilizá-las para tentar repensar a cultura e a linguagem. Ele vai dizer que uma experiência de comunicabilidade da linguagem é uma experiência feminina da linguagem. Então,
é importante entender que naquele período havia várias figuras femininas que estavam surgindo para questionar o status quo, a ordem, né? Então, são início do século XX. Então, ele vai pensar figuras como Safo de Lesbos, da poetisa, a prostituta, que era uma figura em proeminência naquela nova Berlim que estava se modernizando, a mulher como figuras femininas que possibilitam repensar a linguagem e a cultura. Então, tem outros ensaios desse período, por exemplo, uma ambivalência entre uma linguagem socrática e uma linguagem, como é que a gente fala para Safo? Safiana, isso existe? E uma linguagem como Safo, neologismo, né? Aí. Exatamente. E uma diferença também entre algo como diálogo, né? Então, diálogo socrático, diálogos, né? Dia significa através do logos da linguagem. Então, Sócrates quer trazer à luz, através do discurso, o conhecimento que seu interlocutor supostamente teria, mas já é uma linguagem que é a comunicação, que tem visto a comunicar algo através de si mesmo, é um meio para um fim. E uma linguagem como tagarelice, que seria uma linguagem que indicaria a pura experiência da linguagem, a pura experiência de uma comunicabilidade da linguagem. O fato de que há linguagem, existe linguagem. Então, eu vou a esse ensaio na tese, mas vou trabalhar essa questão toda da linguagem feminina, fazendo uma referência também ao Lacan, nesse curso do CCA da PUC que eu citei para vocês, mas justamente para tentar pensar essa linguagem feminina como uma experiência de que há linguagem para além das línguas históricas. Então, a questão é quase como se a gente pudesse pensar o Agamben como, ao invés de proletários de todo mundo univos, falantes de todo mundo univos. Assim, uma vez eu pensei nisso numa aula, a Sadati ainda está aí, e eu gostei dessa ideia. Assim. É possível pensar essa experiência de que a linguagem, a língua, como algo que poderia possibilitar um outro laço social, uma outra organização social, uma noção de comum, para além de toda identidade, para além de toda categoria? Será que isso é possível? A Beth está dizendo que lembra, né? Então, essa é a questão do Agamben, e essa é a questão que fecharia esse segundo eixo, que é o eixo de pensar o que vem, então, né? Se o diagnóstico sobre a relação entre exceção e direito é tão radical, tão inexorável, como pensar uma organização social para além do direito? Né? Então, a linguagem vai ser mobilizada para pensar essa questão. Para fechar, numa conferência de 1990 que o Agamben deu, que foi recentemente traduzida, se chama Experimentum Lingua, Experiência da Língua, uma conferência que o Agamben deu num evento que se chamava Lacan com os Filósofos. Então, um dos poucos momentos em que o Agamben trabalha bem o Lacan, ele cita o Lacan várias vezes, mas ele parte do Lacan para trabalhar o Lacan, ele vai pensar justamente a experiência de lá língua, que para o Lacan é feminina, como essa outra possibilidade de lá social. Então, lá língua, na verdade la langue, surge no ensino do Lacan como um lapso. Lacan queria dizer Lalande, o nome de um autor, e ele acaba falando la langue. E o Lacan vai pensar la langue, ou la língua, como essa experiência de que há linguagem. Também uma experiência do lapso, do erro, dos tropeços na linguagem. Então, eu só vou citar o finalzinho aqui do... Finalzinho não, vou citar uma parte desse texto do Agamben, Língua e Experiência da Língua. Esse texto foi traduzido pelo Cláudio Oliveira e no evento que nós organizamos sobre Agamben, do qual surgiu um livro, A Gambiarra. Então, quem quiser procurar depois, A Gambiarra, escrito sobre a filosofia de Jorge Agamben. Então, o Agamben vai dizer assim: a filosofia é justamente a tentativa de conduzir os humanos a fazer a experiência do fato de que eles falam, do fato de que se diga, a se lembrar disso que eles já sempre esqueceram, de que eles falam. Pois pode ser que, apesar dos 40 milênios do Homo sapiens, a humanidade não tenha ainda se arriscado a fazer a experiência de seu ser falante, a assumir verdadeiramente essa condição, de outro modo que não sob a forma de um Estado ou de uma nação. Então, a questão do Agamben é tentar pensar o fato de que somos todos falantes como aquilo que pode ser mobilizado para a constituição de um novo laço social, de um outro laço social que não passe pelo direito, que não passe pelo Estado. Então, acho que era basicamente isso que eu queria dizer. Queria ouvir vocês as perguntas, sempre a melhor parte. Professora, queria agradecer imensamente, né? Lembrar o pessoal que entrou depois que a live vai ficar salva no meu Instagram e também no meu canal de YouTube. Então, quem chegou depois, quem tiver que sair mais cedo, quem não pôde, vocês podem depois pegar lá o link do YouTube, divulgar
que isso aqui vai ficar, como eu estava até explicando para o professor antes da live, isso aqui vai ficar um arquivo, né? Enquanto houver pandemia, eu vou fazer live. Então, acho que eu vou fazer umas 200 lives, que a pandemia para acabar vai demorar. Eu fiz algumas anotações, algumas perguntas, não vai dar para fazer todas, então eu vou aqui por aquilo que eu classifico como grau de importância, né? Nessa exposição, claro, que aqui a gente toma uma parte da exposição de um pensamento que é gigantesco, né? Dos dois pensadores. Então, assim, eu percebi muito de Foucault em Agamben. Muito, assim, você falou arqueologia, ele fez uma arqueologia, me remeteu a Foucault. Quando você fala assim, a ideia de escolher quem morre, me lembrou da ideia lá da biopolítica em Foucault, né, do deixar viver. E aí parece que a gente faz uma passagem, que até o Mbembe faz essa análise, né, da necropolítica, né? Por essa perspectiva de Agamben, a biopolítica que Foucault coloca, ela tem agora um novo parâmetro, novas conotações, há agora uma passagem diferente do que se transformou essa biopolítica. Até no exemplo que você usa assim, o policial escolhe quem vai matar. A gente viu essa semana nos Estados Unidos um homem negro que levou 7 tiros nas costas porque ele queria entrar num carro. E ontem um rapaz branco de 17 anos passou com uma metralhadora no meio dos policiais, os policiais não fizeram nada. E esse rapaz atirou contra os manifestantes negros. E ele passa com metralhadora e os policiais não fazem nada. Então, se puder fazer essa relação do que é a biopolítica, não precisa também, se for desenvolver o que é biopolítica em Foucault, da outra live, claro, né? Então não dá para fazer isso. Mas como é que Agamben faz essa conexão da biopolítica com os dias de hoje? O que é que mudou? O que é que se altera? Tá. Eu acho que é uma pergunta super boa. Assim, o Agamben se considera um herdeiro do Foucault também, né? Então, na introdução do Homo Sacer, ele vai citar o Foucault e ele vai fazer uma pequena diferença entre a biopolítica Foucaultiana e a biopolítica que ele se propõe, enfim, que ele tenta pensar. O primeiro ponto de diferença é que, né, se para o Foucault a vida biológica passa a fazer parte dos cálculos do poder ali naquela mudança, naquele período dos 17 para o 19, o que passa a ser normatizado é a vida biológica. O Agamben vai dizer que a vida biológica sempre esteve dentro da política, sempre fez parte da política. E ele também vai fazer uma diferença entre, na verdade ele vai retomar uma diferença feita pelo Aristóteles no livro 1 da Política, entre bios e zoé. Então, ele vai fazer todo um trabalho ali de releitura do livro 1 da Política do Aristóteles para dizer que a zoé, que é a mera vida, né, a vida como mera conservação de si mesma, sempre esteve relacionada, sempre esteve incluída na política, na polis. Então ele vai trabalhar lá aqueles pares do Aristóteles, né? Oikia, casa, polis, cidade. Quais são as relações na oikia, na casa? As relações para mera manutenção da vida. E essa mera manutenção é chamada de zoé. E quais são as relações na polis? Na política, a vida politicamente qualificada, a vida como bios. Só que o Agamben vai dizer que desde a democracia clássica, desde Aristóteles, a zoé sempre esteve implicada na bios, mas a partir da sua exclusão. Ele vai trabalhar isso com esse termo que é inclusão exclusiva. Ele vai trabalhar aquela frase de Aristóteles, né? Existente pelo mero viver. Não, a vida é mera vida, né? Mero viver, mas existente em vista do bem viver, do eu dizer. Então, para que haja uma vida politicamente qualificada, para que haja um bios, é sempre necessário haver um corpo, né? Uma zoé, a mera conservação do corpo. Então, para o Agamben, a zoé, a mera vida, sempre esteve implicada na polis, na cidade, no bios, na vida politicamente qualificada. Só que na polis era preciso prescindir da zoé, porque o que estava em questão ali não era a mera conservação da vida, era a vida politicamente qualificada, né? E o que o Agamben vai dizer que acontece na contemporaneidade é uma radicalização da mera vida, né? A mera vida, tem um capítulo do Homo Sacer que chama politização da vida. Tá? É como se houvesse uma radicalização da politização da mera vida, né? Enfim, então, por exemplo, agora na pandemia, o fato de que você entra numa loja e verificam a sua temperatura, né? Cada vez mais, aquilo que é pensado como identidade, como política, né? Como vida politicamente qualificada, é a mera vida. O próprio assinar por dedo, né? Pela digital, você nem escreve mais seu nome, você assina pela digital. Então, cada vez mais há uma politização da mera vida. Então, a vida nua no Agamben vai se colocar aí justamente como uma vida linear
entre Zoé e Bios. Uma vida em que não se pode delimitar algo como uma vida politicamente qualificada, um Bios e uma mera vida. Por isso que a figura do muçulmano lá no que acha de Auschwitz é tão paradigmática, porque é esse exemplo histórico de uma vida que foi tão despida de todas as suas atribuições históricas, que é quase como se ela fosse uma vida animal, mas que não é, porque se tratando do humano a gente não tem como chegar lá, né? Então, eu acho que primeiro, talvez, o Agamben dissesse, falasse de uma zoopolítica, não de uma biopolítica, se a gente for fiel ao termo aristotélico, né? Da mera vida como Zoé. Em segundo momento, o Agamben pretende desdobrar mesmo as pesquisas iniciadas pelo Foucault para tentar pensar essa captura de uma mera vida não só mais como espaço de reclusão, né? Então, nas prisões, nos manicômios, como Foucault pretendeu e pesquisou, mas também pensá-la como aquilo que constitui o próprio poder, né? Então, diferentemente do Foucault, o Agamben se propõe mesmo a pensar a teoria geral do Estado. Ele vai fazer uma leitura Hentschel, Schmitt, referências a Hans Kelsen e tal. Que me parece que o último Foucault, ele ia chegar lá, né? Ele escreve um pouco sobre o direito, mas não teve tempo de vida, né? Tem discurso sobre a pena de morte, mas ele morre super cedo, 52 anos, né? Então não conseguiu desenvolver, mas eu acho que ele estava entrando lá, na questão do poder mais institucional, talvez. Certo. Talvez, né? Aqui no Instagram, muitos nomes, eles não é colocado o nome da pessoa, então não sei, assim, tem uma pessoa que é Fuyali, que ela só diz assim, boa noite, e fez uma observação importante, né? E nesta pandemia, muitos corpos foram enterrados sem luto, né? Fez uma observação. A Beth, né, nossa amiga Beth, que eu jamais saberia o nome dela, porque é Liz_Isa, jamais saberia que era Beth, ela coloca assim, ela bota uma pergunta. Dá para fazer um paralelo com a Chantal Mouffe, quando a Agamben fala de além do direito, algo além da política como pensada pela Mouffe? É muito ruim escrever aqui. Ela botou uma observação. Eu acho que ela demorou muito tempo para poder escrever essa pergunta. Mas deu para entender a pergunta que ela fez. Ela fez um paralelo entre o que a Chantal Mouffe considera como além da política, é isso? E o que o Agamben diz de além. Paralelo com Chantal Mouffe quando Agamben fala do além do direito, algo além da política como pensado por ela. Tá, deu para entender a pergunta. Pronto. A primeira pessoa, né, que fez essa observação, né, dos corpos que são enterrados, e tem toda uma questão aí do direito ao luto, né? Eu concordo, eu acho que se a gente vira aquelas imagens de Manaus, enfim, dos funerais em conjunto, né? Centenas enterradas ao mesmo tempo, e também toda uma problemática mesmo de demandar direito ao luto. Lembrei agora de uma imagem que teve aqui no Rio, acho que isso foi, sei, mês passado, retrasado. Em Copacabana tinham colocado várias estacas de cruzes, né, fazendo uma referência aos que morreram de coronavírus. Isso. E aí tem um senhor, não sei se vocês viram esse vídeo, tem um senhor que começa a tirar todas as estacas. Então, nem lembrança, né, daquelas vidas que foram mortas, você pode ter. E aí vem um outro cara e começa a discutir, fala, meu filho morreu de coronavírus, é um vídeo super emblemático. Isso foi onde, professora? Isso foi em Copacabana, aqui no Rio. É porque teve um episódio parecido em Recife, Boa Viagem. Muito parecido. Sabia, não vi. Que tirou, e o rapaz disse assim, respeite meu pai. E aí chegou a polícia e tirou a pessoa que estava querendo, dizer assim, isso é uma falta de respeito. O Tiago está falando porque o Tiago mora lá, em Recife. Eu sou de Pernambuco, mas moro em João Pessoa. E o Tiago está confirmando que teve realmente esse episódio também lá. E a pessoa que fez a observação, ela colocou o nome dela aqui, é Aline, tá? Pronto. Eu, por exemplo, não sabia desse caso também em Recife, mas eu acho que é isso, né? Nem o direito ao luto. Primeiro, você já tem que lidar com o trauma de uma morte em que você não pode visitar a pessoa no último momento, né? Você não pode se despedir, você não pode acompanhar. Imagina uma solidão terrível da pessoa que morre também naquelas condições, uma angústia, não poder dar um tchau para a família, né? Enfim. E segundo, você tem que lidar com o segundo trauma de não poder elaborar o luto, né? Eu acho que o luto existe para a gente tentar, os ritos fúnebres e tal, para tentar dar conta disso que o Lacan fala, né? Chama de real do corpo. Esse fato traumático de que a gente vai morrer, nosso ser para a morte. E aí retirar das pessoas
a possibilidade mínima, né, de lembrança daqueles que se foram, daqueles que morreram, às vezes enterrados assim em covas, em valas comuns, né? É realmente, parece que é uma segunda camada de, sei lá, desumanização para E falar pra assim. E as pessoas que fazem isso é em defesa de um delírio. Porque, assim, aquilo é como se fosse uma ofensa ao líder deles. Uma coisa absurda, inacreditável. É inacreditável. É esse aspecto do mito mesmo, né? O Bolsonaro encampou, ele tem Messias no nome e ele tem mito, e ele é chamado de mito, né? Ele encampou essa... Mais assustador impossível. Exatamente. É um movimento fascista, né? Quando as pessoas vão às ruas, em frente a hospitais, sabe? Tem gente doente, morrendo no hospital. Eu fiquei chocada quando eu vi essas manifestações, assim. Com um caixão de papelão. Isso, né? dançando. Dizendo que vírus não existe. É realmente. Aí você pensa o valor da vida, né? Qual é o valor da vida contemporâneamente? Realmente. Teve médico que foi agredido porque ele colocou como causa da morte Covid. E a família não quis acreditar e agrediu o médico. Dizendo, não, coloque outra coisa aí. Isso não existe. Bota outra coisa, inventa outra coisa aí, mas isso não. É uma loucura. É uma loucura. Aqui no Rio teve um caso desses também. Uma família entrou, não lembro se foi Bom Sucesso ou Meira, uma família entrou no hospital, quebrou computadores, enfim, ameaçou os médicos. Foi incentivado, inclusive, foram incentivados a isso, viu? Uhum. O Não, tem uma presidente coisa incentivou as pessoas a entrarem no hospital para saber se realmente as pessoas estavam... É uma loucura. Não, eu acho que tem uma coisa acontecendo na nossa contemporaneidade, que é essa antiga dicotomia platônica, né? Por aparência e verdade, né? Sensível e inteligível, por aparência e verdade, que, enfim, acho que nunca esteve tão em questão quando há um movimento terraplanista, né? As pessoas não acreditam, como se a ciência fosse esse elemento também da crença, mas não acreditam que a Terra é redonda. Assim. A questão é o que motiva, né? Qual é a motivação da pessoa para dizer que... É muita teoria da conspiração, né? E também esse problema com o discurso universitário, com o discurso do saber, né? Uma certa revolta... Nesse viés platônico, a doxa superou o conceito, né? Não, Platão foi totalmente. derrotado, né? O mundo da aparência veio à tona assim, quebrou toda a ideia que seria possível de transformar enquanto conceito, foi superado, né? Uhum. Não, é isso, é uma reprodução contínua, profícua de meras aparências, de meras opiniões, doxas E é estranho, porque talvez no auge do desenvolvimento humano, né, tecnológico, do ponto de vista da técnica, né, com as imagens de satélites e tal, parece que o que ficou das imagens foi o aspecto fictício, né, como se fosse filme. As pessoas dizem isso, né, que o filme do homem quando pisou a lua é um filme fictício. Quer dizer, é um filme, é um filme. Olha essa pergunta interessantíssima aí, professora. Por que Queiroz depositou 89 mil na conta? É a pergunta que todo mundo tá querendo saber. É isso. Essa pergunta, né? Eu não conheço o Chantal Mouffe, não conheço bem, então não saberia elaborar muito bem esse paralelo entre o além do direito e o além da política. Talvez exista, enfim, tem maior interesse. Mas... a desdobrar, né? Eu acho que no nosso curso, no CCE, Beth, a gente desdobra, conversa sobre essas questões e tal. A Beth aprofunda lá. Super empolgada. Professora, eu vou fazer uma última pergunta, que a gente tem pouco tempo. Eu acho que não vai dar só para identificar se existe isso ou não que eu vou perguntar. Nessa última parte que você fala da linguagem, né, do Agamben, eu percebi alguma coisa de Heidegger aí. Principalmente na questão quando você cita assim... não, para eu falar que alguém é brasileiro, eu tenho que identificar também o que é o não brasileiro. E aí eu percebo em Heidegger que ele fala assim, para eu falar de um ser isolado, eu tenho que primeiro perceber o que é o ser com o outro. Né? Porque eu só sou ser um isolado porque existe o outro que me deixa no isolamento. Não é um isolamento por si mesmo, mas porque tem um outro ao qual eu posso fazer essa relação do qual estou sozinho nesse momento. Mas é porque exatamente o outro existe. Tem um quê aí de Heidegger nesse conceito de linguagem em Agamben? Em Agamben, desculpa. Não, imagina, eu também nunca sei. Eu falo Agamben, mas...
Tem, assim, o Agamben tem uma proximidade com Heidegger gigantesca. Ele foi aluno do Heidegger, né, novinho ali, foi um dos sortudos que acompanhou o seminário do Heidegger na Provence, né, francesa, em Letton, na cidadezinha. E aí o Agamben faz uma referência num livro que chama A Linguagem e a Morte, um seminário sobre o lugar da negatividade, que é um livro em que o Agamben faz... É um livro de jornadas, e algumas jornadas são sobre a linguagem Heidegger, principalmente sobre alguns parágrafos ali de Ser e Tempo, Ser para o Mundo... Isso. Ser para a Morte, perdão, né? Ser para a Morte. Então, a concepção do mundo como linguagem heideggeriana, eu acho que realmente está muito presente na obra do Agamben. O Agamben faz todo um esforço para se desvencilhar de uma última compreensão de linguagem do Heidegger, ali, por exemplo, dos caminhos da linguagem. E é isso, ele sempre mobiliza o Benjamin. Mas certamente tem o Heidegger. Tem que encerrar. A live, ela acaba por ela. Obrigado.